O programa está oficialmente aberto hoje, dia 7 de novembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. E não só para você que quer empreender no ramo gastronômico, mas em todos os campos do universo caiçara, porque a Ilha de São Vicente está aos poucos indo para o brejo. Eu iniciei uma campanha aqui para a gente salvar a Ilha de São Vicente. Porque toda vez que eu chego lá em Santos, São Vicente, eu ando para cá, mais estabelecimentos fechados, mais gente desempregada, ou seja, a cidade vai sumir com o tempo, esse é o destino. Então, eu estou fazendo essa campanha para inspirá-lo, você quer investir, quer pôr o seu dinheiro num terreno, um campo de atuação, a Ilha de São Vicente, porque a Ilha de São Vicente está se tornando o quê? Um terreno virgem. Sabe, o cabaço está voltando. O cabaço. Por incrível que pareça, o cabaço volta nesse caso. Está se tornando um terreno virgem para quem quer empreender. Mas é um terreno fértil? Por enquanto ainda é. Ah, mas a situação econômica do Brasil está uma merda. Mas é uma questão de sobrevivência, gente. A gente tem que lutar para salvar o que é nosso, o que é importante para a gente. É aquilo que o Bolsonaro falava. Ou o Brasil acaba com o PT, ou o PT acaba com o Brasil. Ok? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, porque respeito é bom. E a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao quadro MPB, Música Panfletária Brasileira. E hoje é um programa crucial, eu diria o mais importante da série, porque nós faremos uma transição. Todo ano ocorre o CEPAC nos Estados Unidos, aqui na Argentina, no Brasil, todo lado. E aqui no Brasil, eu me lembro muito agora do Nicolas falando, ou o Caio Coppola, a questão é cultural, a guerra é cultural. Chega no dia seguinte, acabou o CEPAC, não, a questão é cultural. E volta todo mundo a falar de política de novo. Primeiro a gente tem que entender o que é cultura. Cultura é aquilo que caracteriza um povo. Pode ser a música, a gastronomia, a ciência, a arte, o modo de falar, até o sexo. Até o sexo caracteriza o povo. Pois tem povos que têm costumes sexuais muito peculiares. Eu lembro do Gicovati falando, eu estava no programa daquele gordo nojento, e o Flávio Gicovati falando que o francês, homem heterossexual francês, gosta
que a mulher enfia o dedo no cu dele durante o ato sexual. É um costume. Ele falou, o francês gosta, faz parte da cultura deles. Eles acham gostoso. Não sei, mano. Cada um. Aqui, do Brasil tem os caras, mas os caras são viados também, mas não entra no caso. Todo caso, gente, é caracterização. Ou seja, você precisa conhecer a cultura antes de se aventurar. Por isso eu falo, antes de você sair com uma francesa, se você escolhe uma rolha no bolso que você vai precisar. Mas vamos ao programa de hoje, que é o estudo dessa questão de como o festival de MPB se tornou um festival de panfletagem política. Todavia, vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, em que se lê que os atores do Arena também escreviam, o que sugeria a impressão de uma participação mais profunda de suas opiniões sobre o mundo na ótica do teatro. E é aí que está o ponto fraco de todo esquerdista, a vaidade. Todo esquerdista crê que o seu maior mérito reside no fato de ser de esquerda, o que o capacita a fazer de tudo, mesmo que não tenha a capacitação para fazer nada. Por isso, o cara não sabe escrever e quer ser escritor, não sabe cantar e quer ser cantor. A mulher é feia e quer ser Miss Universo. Por que é que isso acontece? Me pergunta Miriam Big Pig. Por preguiça, dado que a vaidade o faz crer que, graças ao comunismo, a vida é uma obra acabada. A última pincelada de um quadro. E isso que a gente precisa entender. Na questão cultural, vocês vão entender isso mais para frente, porque eu vou transmitir as ferramentas do confronto, da guerra cultural para vocês. Mas vocês vão entender que uma das coisas que que os ideólogos do comunismo aprenderam a utilizar foi o quê? A vaidade do cidadão. Ah, você não precisa saber cantar para ser cantor. Você pega aí, eu já dei esse exemplo lá de novo. O cara não sabe cantar, João Gilberto. O cara não sabe cantar, falam dele como se fosse um deus do canto. Não sabe, nunca soube cantar, cantor de merda, mas idolatrado. Oscar Niemeyer, não sabe desenhar, o arquiteto. Ele fez aquela porcaria lá que é Brasília, aquela coisa horripilante lá. E Glauber Rocha, o diretor, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Fazer cada filme de merda, cara, que você não consegue assistir. Você vai ter a câmera tá na mão, mas a ideia que tá na cabeça tem que prestar. Não adianta ter uma ideia que não presta na cabeça. Que sai aqueles filmes lá, aquelas dores de barriga que ele fazia. Mas vamos avançar um pouquinho, para entender a questão da vaidade. No vídeo alcunhado de Autoestima Não É Importante, que foi publicado no canal Deep Wisdom, no YouTube, Jordan Peterson disse o seguinte: uma das piores coisas que os psicólogos fizeram nos últimos 20 anos, especialmente os psicólogos sociais, é promover essa ideia de autoestima. Você deve se sentir bem consigo mesmo. E eu penso, por que você diria isso a alguém que tem 20 anos de idade? Você deve se sentir bem com quem você é. Não deve. Por que você deveria se sentir bem com quem você é? Você deveria se sentir bem com quem você poderá ser. Atenção, você deveria se sentir bem com quem você poderá ser. Não estou dizendo que as pessoas não devem ter confiança, mas geralmente você pega jovens, digamos, entre 16 e 22 anos, e eles não estão se sentindo muito bem com quem eles são, porque a vida deles é o caos e desordem, e eles não sabem para onde ir. E não sabem qual é o caminho para a frente. Você deve tratar a si mesmo como se tivesse valor, em especial potencial. Mas você deve se concentrar em quem você vai se tornar. Ou seja, quando ele dá aqui essa idade de 16, 20 anos, ou seja, acreditando na longevidade do cidadão, ele vai ter muito tempo dentro do plano temporal para ele trabalhar a personalidade dele, para ele se tornar uma pessoa socialmente relevante. Ele tem tempo. Mas vocês vão entender como é que a esquerda atua. E é nesse vácuo que os ideólogos de esquerda atuam. Ou neste suposto vácuo. Dado que
Inicialmente, eles tentam desabilitar a figura paterna, um modelo que o jovem utiliza como referência para exercitar o seu potencial. Sim, o pai é a referência, ele vê até onde o pai pode ir e ele tenta alcançar o pai dele. E a partir daí ele tenta avançar um pouco mais. Isso é o processo evolutivo. Só que você tira o pai. Você vê que eles atacam o patriarcado e não o matriarcado. Quando não tem pai, ótimo. Nada melhor do que uma mãe solteira. E se ela for promíscua, melhor ainda. Sim, eles não querem o cara sem pai, sem uma figura de autoridade, sujeito que trabalha. Como eu falei no último programa da série, que eles não usam black tie, eles não querem um cidadão modelo pro moleque. Eles querem que ele fique solto. Se a mãe é promíscua, melhor ainda. Que ela vai andar na mão de cada homem, de homem em homem, que normalmente a mulher, quando é promíscua, ela chama a mulher para raio. Ela pega o traste atrás do outro. E leva para dentro de casa. O Siqueira já falou, não leva essas desgraças para dentro de casa. Por quê? Ele entra na casa, ele quer pegar o filho dela de saco de pancada. Sim, ele pega o filho, não é filho dele. O moleque tá enchendo o saco, enche o moleque de burdoada. A filha dela não é filha dele. É mulher, tem vagina. Ou seja, é um rango em potencial. Pô, larga aí. Ou seja, e a mulher vai transformando a casa dela no quê? Num puteiro. É isso que eles querem. Mas para que isso? Aí vamos lá, vamos entender. Isso aí chama-se engenharia social. Vamos entender a lógica. Depois, eles colocam diante do jovem um cantor ou um ator com um comportamento niilista que escandaliza a sociedade. E, por osmose, vendo na TV, ele irá se tornar um arremedo deste cidadão. Uma figura patética que só se difere de um mendigo pelo fato de ter uma cama para dormir. Ou seja, ele deveria, ao menos, ser grato à mãe pelo fato de ela encontrar tempo, enquanto não estava dando o rabo para trabalhar e ganhar algum dinheiro. Isso quando ela não dá o rabo profissionalmente, mas que, de um jeito ou de outro, mantém a sua barriga cheia. Sim! Aí eles colocam essas figuras na frente dele, e o cara, pelo fato de não ter referência masculina, ele quer uma referência que escandaliza a sociedade. É que o jovem tem uma coisa niilista. Essa que é coisa de experimentar a vida, quem tem que conter isso é o pai. Por isso que ele tem que ter um pai brabo mesmo para mantê-lo na linha. Porque senão ele descamba e vira um marginal. E aí eles colocam essas figuras do rock. O cara parece um mendigo, mano. Tem uma coisa, ator. O cara aparece na TV, ganha um status, celebridade. É igual recentemente teve um panaca aí que comemorou a morte do Charlie Kirk. Você olha o cara é um cracudo. Você cruza com o cara na Cracolândia e você sai correndo. Até os cracudos têm medo dele. Mas aquela figura desgraçada me chama a atenção. E é professor, ele falou que é professor de escola. Mas o Jay chega na escola, começa a dar uma de bom, não sei o quê. O moleque, como não tem referência paterna, ele passa o quê? A copiar os trejeitos, a linguagem de Estado. Estão entendendo como é jogada? Quando ele tem o pai, o moleque aprende a linguagem do pai. Quando não tem, ele pega do macho mais próximo. Isso chama-se engenharia social. Tinha até uma charge da média uma vez. Era coisa de um show do Guns N' Roses, que era engraçado. Tem uma menina indo pro show do Guns N' Roses, tem uns mendigos pedindo dinheiro na porta do show. E aí ela falou, eu não dou meu dinheiro pros mendigos drogados, fedidos que nem vocês. Paga uma nota pra entrar no show e tá em cima do palco, os caras tudo igual o mendigo. Mesma roupa, descabelado, drogado lá, sujo, drogado, só que tá cantando. Entende como é a coisa que funciona? É só um detalhe ou outro que difere o cidadão de um mendigo. O fato de não estar na rua. Mas se estivesse na rua também, ninguém ia notar a diferença. Se pegasse o mendigo e jogasse em cima do palco também. O cara não precisa nem saber cantar. Não estou dizendo que o Guns N' Roses não faça música. Mas, se você comparar com outros nomes aí da MPB, presta atenção aí nos cantorzinhos aí. Somente, como diria o Belchior, somente um certo compositor baiano. Pega esse compositor baiano e põe debaixo da ponte pra você ver. Você faz esse exercício de imaginação. Mas vamos avançar um pouquinho. De volta ao texto de Homem de Melo, assim criou-se um estilo que recebeu a adesão de pintores, arquitetos, jornalistas,
como Benedito Rui Barbosa e muitos outros. Ou seja, eles criaram uma estética esquerdista. Vamos entender com mais profundidade. Atenção agora! Agora eu vou passar a ferramenta para você iniciar a batalha cultural. A ferramenta não quer dizer que você estará capacitado, mas você vai entender como que a coisa funciona. Atenção agora. Anota aí. No site da Universidade de Stanford, a Enciclopédia de Filosofia de Stanford, onde há um artigo que foi publicado em 16 de janeiro de 2007, alcunhado de Estética Alemã do século XVIII, em que se lê que a disciplina filosófica da estética não recebeu esse nome até 1735, quando Alexander Gottlieb Baumgarten, de 21 anos, o introduziu em sua tese de mestrado em Halle, a Episteme Aesthetic, Episteme Aesthetic, ou a ciência do que é sentido e imaginado. Guardou? Ciência do que é sentido e imaginado. Pesos e medidas. Vamos avançar. Alexander Gottlieb Baumgarten introduziu o termo estética em 1735 na obra alcunhada de Medições Filosóficas relativas a alguns assuntos relativos à poesia. Atenção. Antes de seguir, eu quero fazer um cisma entre poesia e poema. O poema é a estrutura da coisa. A poesia é a carga emocional. Ok? Por isso você tem, por exemplo, poesia em prosa. Você pode pôr carga emocional numa prosa? Pode. Uma receita de bolo é um poema? É um poema, mas não tem carga emocional. Não é uma poesia. Ok? Vamos lá. A ciência da percepção. Ciência. Pesos e medidas em relação à percepção, aquilo que se nota. A ciência da percepção começa com uma série de definições, definindo o discurso como uma série de palavras que trazem à mente representações conectadas, representações sensíveis como aquelas recebidas através da faculdade cognitiva, sensível discurso como discurso de representação e, finalmente, um poema como um discurso sensato perfeito. A estrutura dele tem que ter um sentido, tem que ter uma lógica, ele tem que ter um esqueleto, ou seja, como se fosse uma engenharia por trás dele. O poema ele não é feito aleatoriamente. Todavia, as partes do discurso são, eu falo discurso é o poema, as partes do discurso são 1. Representações sensíveis, suas interconexões. 1. Representações sensíveis. 2. Suas interconexões. 3. As palavras ou sons articulados que são representados pelas letras que simbolizam as palavras e o discurso sensível. Ou seja, a construção dele é feita com aquilo que a pessoa percebe, as interconexões, ou seja, signo, significado e significante, aquilo que está explícito e implícito. E por fim, o pensamento-chave desta série de definições é que a poesia visa não apenas transmitir a verdade, mas transmiti-la por meio de representações sensatas ou imagens extraídas dos sentidos, e que a perfeição de um poema pode estar em seu meio, que está nas palavras que usa e as imagens que desperta. Atenção, a percepção do poema, da estrutura poema, pode estar em seu meio, que está nas palavras que usa e as imagens que desperta. É aqui, gente, que começa a guerra cultural, aprendendo a se comunicar através da poesia. Antes de você partir para a guerra cultural, você tem que entender isso. Eu vou tentar dar uma definição de como funciona o poema. A gente conhece muito a questão da estética na questão física. Você vê que a mulher entra para uma clínica de estética, ela pega por umas tetas grandes, levanta a bunda, não sei o que. O que ela está fazendo? Ela está usando o quê? A ciência da percepção. Ela quer se fazer perceptível sexualmente para o homem. Por isso ela põe teta grande, ou seja, o corpo é a comunicação do corpo. Ou seja, a teta grande ela é boa para aumentar. Uma bunda grande, a bunda tem gordura. Essa gordura alimenta o feto. Isso tem um estudo disso.
O corpo da mulher, ele não é sexualmente atrativo por acaso, ele tem uma engenharia por trás disso. Ele está dizendo para o homem que ela tem capacitação para ser mãe do filho dele. Por quê? Porque ela vai conseguir alimentar o filho dele e ela vai conseguir nutri-lo. Ou seja, ela tem teta para alimentar e tem bunda para promover, para prover gordura para o desenvolvimento do feto. Isso é uma comunicação. Tá entendendo? E o poema, a estrutura do poema é esse. Você vai usar literações, assonâncias, rima, métrica. Por isso que o poema não pode ser feito de qualquer jeito. E é aqui que vocês têm que entender. Vocês têm que começar a entender a lógica do poema para se comunicar. Pega a partir daqui, pegue livros de poesia. Tem o livro do Lacombe, que é muito bom. Se quiser ver, tem os meus poemas no meu canal, o Mochileiro Místico. Tem uma série que eu chamo Sonetos para a Juventude. É uma série de sonetos que eu escrevi para a juventude. Para todo mundo, né? Eu fiz uma brincadeira com aquele concertos para a juventude, sonetos para a juventude. São os meus poemas. Pegue os estude a estrutura, a métrica, a literação, as rimas, os jogos, para você entender. Ah, Matheus, eu tenho que virar poeta. Não, você entendendo seja já o primeiro passo para quê? Para você ter discernimento. Para você transmitir esse discernimento para as pessoas. E aí, se fosse um comunicador que se desenvolve, vou dar um exemplo, ele pode escrever, por exemplo, um samba enredo para o carnaval conservador. Não precisa ser explícito, mas pode ser implícito. Você pode usar uma linguagem que transmita a ideia. Você tem, por exemplo, na música, você tem músicas, aquela música ridícula da Amélia. A Amélia, que era mulher de vermelho, ela achava bonito passar fome. Quem que acha bonito passar fome? É só nisso daí. Mas essa linguagem que eles vão pondo na mente da pessoa, isso vai entrando no subconsciente e vai para o consciente e se transforma numa linguagem. As pessoas começam a falar essas besteiras sem perceber que estão falando. Elas pensam assim. É assim que a guerra cultural funciona. É na linguagem. E para aprender a lidar com a linguagem, você tem que entender de poema. Não é a poesia, é a estrutura do poema. Para você se comunicar com a pessoa. Você vê, por exemplo, como que os ideólogos da esquerda usam isso. Ah, o brasileiro aprendeu a falar, está falando de política. Eles mudaram, já que o Brasil está falando de política, vamos mudar o foco. Eles estão tratando já da eleição do ano que vem, 2026. Eleição é figurativo, cara. Eles não estão tratando do entorno. Você vê que os canais só discutem política, tudo é eleição. Eles não discutem música, não discutem moda, não discutem o que? A questão cultural, a comida. Mas eles deslocam. Eles estão. Os ideólogos da esquerda, quem está por trás, eles de vez em quando eles erram muito, mas acertam. E eles estão conseguindo resgatar a estratégia das tesouras aos poucos. Por quê? Porque eles estão oferecendo um cardápio político para todo mundo. E o pessoal da direita está embarcando nisso. Por quê? Precisa estudar poesia para você ter discernimento. É que nem, por exemplo, quando eu tenho essas músicas. Eu não escuto as músicas que o consórcio coloca. Mas, às vezes, quando eu tô andando aqui no parque, estou na praia, você acaba ouvindo, bate na orelha. Eu, na hora, escuto e eu já faço o quê? A análise da coisa. Eu faço interpretação de texto. Eu já vejo, ó, isso aqui tem pegada esquerdista. Na hora. Por quê? Porque eu tenho prática. Como um poeta, eu tenho prática de discernir, de fazer o estudo do texto. Isso é rápido. Por isso, aqui começa a guerra cultural. Na poesia, cara. No poema. Poesia é carga emocional, mas é o poema, na estrutura. Aprenda a estrutura dos poemas. Agora, pega poema, tem do Lacombe, que o Lacombe tem os poemas bonitos, tem os meus. Vai primeiro nos poetas parnasianos, que são muito bons, que eles mantêm os estudos, as técnicas de métrica e tudo mais. Dê sequência a esse estudo. E, consequentemente, comece a escrever e, a partir daí, ponha a questão em prática. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe, eu sou botequeiro, sou frequentador de boteco. Gosto de tomar uma geladinha. Eu não discuto política em boteco. Eu não discuto. Por quê? Porque você está discutindo o quê? Com o consórcio. Os caras ficam repetindo com o consórcio. Falam, eu trato de outros temas. E dentro dos temas, eu escolho uma linguagem de cunho conservador. Para quê? Para ir alterando a discussão ao meu favor. Eu sei usar as ferramentas certas, mas para isso você precisa dominar a poesia. Ok?
Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aqui, por exemplo, esse é um livro sem afetação, mas a estrutura dele, posso dizer que é conservadora. Por quê? Porque eu não direciono a linguagem para luta de classe, conflito de tudo vira luta de classe, pode ver. Nós contra eles, homem contra mulher, não sei o que, tudo vira luta de classe. Vou dar um exemplo rápido. Essa semana eu estava assistindo eu gosto muito do ID, Investigação Discovery, e entrou o caso que eu acompanhei, da Daniela Pérez, que foi assassinada. Eu estou lá assistindo o programa, eles estão mostrando, tá legal a investigação, no meio vira questão política, luta de classe. Que o Brasil é um país machista, a imprensa é machista, a polícia, tudo. Eles tripudiam em cima do caixão da moça. A moça morreu há mais de 30 anos, a Daniela Pérez. E eles tripudiam, eles batucam e cantam Amélia no caixão dela. Eu tirei até de lá, depois eu voltei para o que voltou para a investigação, mas eles no meio, eles pararam para por quê? Luta de classe, ou seja, é assim que eles usam. Eu, como tenho discernimento, eu já percebo, já saio do jogo, sabe? Para não entrar na minha mente, isso daí que eu não quero nem discutir o que foi falado. Mas eu já vi que entrou nessa temática, já saio, depois eu volto e voltou para a investigação, foi muito interessante. Mas, por isso precisa ter discernimento, para você não cair na armadilha deles. Ok? Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo, para você colocar o capeta para fora de casa. Aí tem a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Por fim, o link da Boutique do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador, e com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. E temos o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde eu vou fazer uma confraternização de lançamento do meu livro. Não vai ser o lançamento oficial, o lançamento eu vou fazer depois, mas eu vou fazer uma confraternização em dezembro. Vocês serão avisados no WhatsApp. E, atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, amanhã, Fórmula 1, o Grande Prêmio da Morte, no sábado, dia 8 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 8 de novembro de 2025, às 18 horas, Fórmula 1, o Grande Prêmio da Morte. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!